O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou pela primeira vez que o seu país não tem força o bastante para vencer a guerra contra a Rússia e admitiu ceder territórios ao país inimigo sob a condição de recuperá-los diplomaticamente em um futuro ainda incerto. Gente, será que isso tem alguma viabilidade prática? Ceder território agora para recuperar diplomaticamente depois? Vamos entender ao longo do vídeo. Lá pelas bandas da Síria, a guerra civil parece ter sido retomada com força máxima, o que é um péssimo sinal, uma péssima notícia para Vladimir Putin. Se você ficou interessado e deseja ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia já sabe, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, muita gente que assiste meus vídeos não está inscrito ainda, então vamos lá, dá essa força, inscreva-se, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo, bora lá. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro, tá aí a manchete, Ucrânia não tem força para ganhar a guerra, admitiu Zelensky. O presidente aposta também na admissão parcial do país à OTAN. Vamos entender isso aqui, ó. Como assim admissão parcial do país à OTAN? Deixando negociação territorial para depois. Pessoal, antes de seguirmos, dá uma olhada nesse recado, ó. Tá rolando a Cyber Week da Insider. Isso quer dizer que hoje, agora, é o melhor momento para você adquirir suas peças de roupas da Insider. Roupas que você sabe, são tecnológicas, versáteis, práticas e com excelente custo-benefício. Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link presente aqui, ó, na descrição desse vídeo ou no link presente também no primeiro comentário do post fixado. Você vai acessar o site da Insider e vai conferir estas incríveis promoções. Dá uma olhada, ó, até 40% de desconto em itens selecionados lá no site, frete grátis, isso mesmo, gente, frete grátis nas compras a partir de R$ 299. Você também pode ganhar itens incríveis na compra de determinados produtos e até mesmo obter um desconto de 3% nas compras pagas via Pix. Então acesse o site, confira aí, ó, todas as peças, modelos femininos, masculinos, dos tamanhos que vão do P até o XXGG. Então não perde essa chance, é a melhor oportunidade do ano todo para você não apenas renovar seu guarda-roupa, mas também para garantir os presentes de fim de ano, presente de Natal, presente de amigo invisível. Então acesse já, as peças são limitadas, assim como limitada também é o período da promoção e vista Insider. Afinal de contas, vestindo Insider você também ajuda a fortalecer o nosso canal. Valeu? Bora seguir com o vídeo. Minha gente, eu dizia então da admissão pela primeira vez por parte do Zelensky de que o seu país não tem força para vencer a guerra. Gente, vamos à realidade. Isso era algo sabido por todos nós. Todos aqueles que mantinham sempre alguma racionalidade em relação à guerra sabia que desde o início a Ucrânia não tinha força alguma para resistir aos russos. Ela só resistiu até aqui graças ao apoio da OTAN, principalmente dos Estados Unidos. Mas vamos lá, ó. O Zelensky disse o seguinte: nosso exército não tem força para fazer isso, ou seja, para vencer a guerra. Esta é a verdade. Então, finalmente, ele aí admitindo os fatos, pelo menos de maneira pública. Pode até ser que de maneira privada, ali no seu íntimo, junto a pessoas mais próximas, ele já tivesse noção dessa realidade, como eu acredito que ele sim sempre teve. Nós temos que encontrar soluções diplomáticas para recuperá-los, aqui fazendo referência aos territórios do leste, aqueles territórios já controlados pela Rússia. Recuperá-los somente quando nós soubermos que somos fortes o suficiente. Então aqui ele já admite a possibilidade de ceder territórios para a Rússia e recuperar depois. Quando? Só Deus sabe. Só Deus sabe quando seria possível retomar esses territórios por parte da Ucrânia. Mas na sexta-feira, numa outra entrevista à rede britânica Sky News, o próprio Zelensky havia dito que aceitaria congelar a guerra nas linhas atuais. Olha só, em congelar a guerra, não é colocar fim à guerra, estabelecer um cessar-fogo. Então ele admitiria aqui, ó, ceder território de maneira temporária à Rússia para negociar a retomada desses territórios depois. Gente, isso não tem muito fundamento. Como assim? Ele cede agora, aí depois de um tempo ele vai negociar com a Rússia para ter esses territórios de maneira diplomática? Não faz sentido algum. Ou seja, a Rússia iria, depois de travar uma guerra para conquistar o território, simplesmente aceitar cedê-los de novo para a Ucrânia, simplesmente porque o Zelensky acha que isso será possível?
Eu acho isso algo muito infundado e até assim algo que beira o ridículo, mas não sei o que você pensa sobre isso. Escreve para mim. Em troca, ele pede que a OTAN emita o convite para que o país, a Ucrânia, entre na aliança, reconhecendo apenas 80% do território que Kiev ainda controla. Então a realidade no campo de batalha atualmente é essa aqui, ó. A Rússia domina ali boa parte do leste do país, mais a Crimeia, e resta cerca aí de 80%, talvez um pouco menos, ainda sob controle ucraniano. Então, na proposta do Zelensky, seriam esses 80% aqui que estariam pertencentes ou que poderiam fazer parte da OTAN. O grande problema, gente, é que ele fala aqui, ó, não em colocar fim à guerra, ele fala em congelar o conflito. E aí, lá no Estatuto de Criação da OTAN, o artigo de número 10, por exemplo, ele fala, né, que as partes, ou seja, os membros da OTAN podem, de maneira unânime, ou seja, tem que ter aprovação de todos, eles podem convidar para aderir ao tratado qualquer outro país europeu capaz de favorecer o desenvolvimento dos princípios do presente tratado e de contribuir para a segurança da área do Atlântico Norte. Ou seja, esse artigo 10 aqui, ó, ele não fala em nenhum momento que um país que esteja em guerra não possa fazer parte do tratado, ou seja, em tese pode. A Ucrânia, mesmo estando tecnicamente em guerra com a Rússia, isto é, mesmo que seja assinado aqui um cessar-fogo, tecnicamente a guerra continuará. Então, esse artigo aqui, ó, o 10, não fala em nenhum momento sobre a proibição de um país em guerra de participar desse acordo, desse tratado, dessa aliança. Porém, o artigo 5º, ele fala o seguinte, ó, um ataque armado contra um país ou mais membros da aliança na Europa e na América do Norte é considerado um ataque contra todos. Ou seja, se a Ucrânia, ou melhor, se a OTAN admite a entrada da Ucrânia, mesmo ainda estando tecnicamente em guerra com a Rússia, a responsabilidade da OTAN em fornecer apoio militar à Ucrânia nessa guerra contra a Rússia aumenta ainda mais. Então, por isso, gente, é praticamente impossível que essa proposta agora apresentada aí de maneira indireta pelo Zelensky tenha algum respaldo junto aos membros da OTAN. Então, isso aqui, ó, não vai se concretizar na prática. Ou seja, a adesão desses 80% da Ucrânia à OTAN é inviável, pelo menos nas condições aqui colocadas à mesa pelo Zelensky, de apenas congelar a guerra. Agora, se no ano que vem, com a entrada do novo governo Donald Trump, a guerra tiver de fato um desfecho, isto é, se a guerra acabar, aí sim é possível que a Ucrânia seja aceita como novo membro da OTAN. Por outro lado, é necessário saber também se a Rússia concordaria com isso. Nas várias vezes, por exemplo, que a Rússia falou sobre condições para negociar o fim da guerra, uma das condições era justamente o de a Ucrânia não fazer parte da OTAN jamais. Então, precisamos saber se a Rússia aceitaria, por exemplo, revisar essa condição. De repente, né, colocando sobre a mesa a possibilidade de a Rússia ter todos esses territórios para si, além da Crimeia, que ela já controla desde 2014, pode ser que a Rússia de Vladimir Putin aceite negociar aí, ou permitir que parte da Ucrânia faça parte da OTAN. Eu, particularmente, acho que a Rússia jamais admitiria isso, jamais admitiria ter ali, ó, do lado do seu território um país, no caso a Ucrânia, que historicamente esteve sempre sob seus domínios, sob sua alça de influência, como membro da aliança militar inimiga. Mas tudo pode acontecer, então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Beleza, beleza, minha gente? Vamos seguindo. Enquanto isso, a Alemanha anunciou na segunda-feira, ontem, o envio de mais um pacote milionário de ajuda bélica à Ucrânia. A Alemanha anuncia nova ajuda militar à Ucrânia em visita surpresa do chanceler alemão Olaf Scholz à Ucrânia, de Volodymyr Zelensky. Scholz confirma o envio de 650 milhões de euros. Rapaz, isso aqui dá muitos bilhões de reais, hein? Envio desse valor aqui, ó, em equipamentos bélicos. Então, quem está sorrindo aí de alegria é a indústria bélica alemã, são os grandes empresários do setor bélico daquele país, da Alemanha, vendendo muita arma para a Ucrânia, enquanto isso, muito ucraniano, inclusive brasileiro, servindo de bucha de canhão lá no conflito e morrendo no conflito, inevitavelmente. E aí, diante disso, a Alemanha reforça o seu papel como maior aliado europeu do país. O país que até aqui mais tem fornecido ajuda para a Ucrânia é os Estados Unidos, mas dentro da Europa, o país que mais se destaca é a Alemanha, que reforça esse papel agora com esse novo anúncio do Olaf Scholz. Aqui é mais uma tentativa de fortalecer o máximo possível a Ucrânia até janeiro do ano que vem, que é quando Trump assume o poder e muito provavelmente
vai implementar a sua promessa de colocar fim à guerra. E colocar fim à guerra, de acordo com a visão do Trump, é obrigar a Ucrânia a ceder os territórios já controlados pela Rússia. Beleza, minha gente? E lá no Oriente Médio, mais um foco de tensão se acirra ainda mais. A Guerra Civil da Síria, que começou lá em 2011 e que estava aí há uns 4, 5 anos meio que adormecida, ela voltou à tona agora, com os opositores do regime de Bashar al-Assad tomando a cidade de Alepo, que é a segunda mais importante cidade da Síria. E aí isso é um grande problema para o Vladimir Putin. Por quê, gente? Porque o Putin é um grande apoiador, dá uma olhada no mapa aqui, ó. É um grande apoiador, um grande aliado do ditador da Síria, o Bashar al-Assad. Repare que o governo oficial da Síria, ele não administra todo o território. O mapa da Síria mostra, parecendo uma colcha de retalhos. O governo atual da Síria administra basicamente essa área que está em vermelho aqui, ó, a maior parte. E aí os rebeldes agora, os opositores de Assad, tomaram o poder aqui em Alepo, que como eu disse, é a segunda maior cidade da Síria. E isso demonstra então um fortalecimento desses opositores ao Bashar al-Assad. E por consequência representa um risco do poder dele, um risco de tomarem o poder de Assad. A Rússia, por sua vez, não pode perder esse aliado. Ter a Síria como um aliado geopolítico, um aliado militar é extremamente importante para os planos de dominação e influência da Rússia ali na região do Oriente Médio. Então agora a Rússia, que já está envolvida numa guerra contra a Ucrânia, vai precisar fazer o quê? Vai precisar canalizar esforços para também ajudar mais uma vez Bashar al-Assad a se sustentar no poder. O que acaba, inevitavelmente, mesmo que de maneira pontual, fragilizando de certa forma as ações militares da Rússia na Ucrânia. Vale comentar também que outro grande apoiador do Bashar al-Assad é justamente o Irã, que também nos últimos meses aí, vem enfrentando conflitos indiretos ou disputas indiretas com Israel e que também teve a sua força militar bastante fragilizada justamente por ataques israelenses. Então, o Irã também não vive o melhor dos seus momentos para manter esse apoio ao Bashar al-Assad. E aí vamos acompanhar aí os próximos dias para ver de que forma o governo sírio reage diante deste novo avanço dos opositores ao seu regime. E você, o que pensa? Acha que agora, depois aí de mais de 10 anos de guerra civil na Síria, finalmente os opositores a Bashar al-Assad conseguirão tirá-lo do poder ou não? A Rússia e o Irã conseguirão manter o apoio e Assad vai se sustentar no poder. Escreve aí para mim o que você pensa sobre isso e sobre tudo que eu te falei. Deixe as suas impressões. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E considere também apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Valeu, meu povo. É isso aí. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!